O Amazonas conseguiu zerar a fila para transplante de córnea. Desde a criação do Banco de Olhos em 2004, já foram feitas mais de 2.000 cirurgias. Foi numa consulta de rotina ao oftalmologista que a Virna descobriu um problema sério na visão. Ela tinha ceratocone, uma doença que causa deformidade na córnea. Na época eu trabalhava, precisava faltar trabalho porque o olho inflamava, por causa da lente que com o olho muito defasado, desgastava e eu não tinha condições de permanecer no trabalho, então ficava muito tempo em casa, né? Foram 6 anos na fila de espera por um transplante. Até que em 2014, a dona de casa conseguiu fazer a cirurgia no olho direito. Ainda necessito usar uma lente no olho transplantado, né? Um tipo de lente específica também. Mas o principal, a deformação do olho foi tirado. Então, eu dou glória a Deus por isso também. A dona de casa foi uma das mais de 2.000 pessoas que passaram pelo transplante de córnea aqui no Amazonas. O procedimento é feito no estado desde 2014, quando foi criado o Banco de Olhos. Nesses 14 anos de existência, o Banco de Olhos do Amazonas já captou a doação de mais de 3.000 córneas. Com esse número, o estado conseguiu zerar a fila para transplantes desse tipo e já até envia para outros 6 estados e o Distrito Federal. Realmente, quando um serviço público engrena e dá certo, é só benefício. E lembrar que com uma simples doação, você tira 4 pessoas, às vezes, da fila. Porque cada córnea vai para um paciente. Apesar de a fila para o transplante ter sido zerada, a coordenadora do Banco de Olhos alerta para a necessidade de manter o ritmo das doações. Basta a autorização da família. A gente fala fila de transplante zerada aqui em alguns estados, mas no Brasil ainda existem 10.000 pessoas aguardando por um transplante. Então a gente faz questão de frisar isso, porque às vezes as pessoas falam, não precisa mais doar, e a gente se preocupa muito com isso. Então continuem doando e a gente agradece muito a esse esclarecimento da população e a toda a equipe envolvida, né, o IML e todos que se envolvem nessa luta, porque é uma luta de 24 horas. Uma balsa com mais de 60 bois vivos naufragou no Rio Xingu, em Altamira, sudoeste do Pará. O barco bateu em uma pedra e ficou praticamente submerso. O acidente aconteceu a 20 minutos do ponto de chegada. 2 tripulantes foram resgatados por ribeirinho. A embarcação, além dos bois, também transportava material de construção. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente da localidade investiga se houve danos ambientais. Há 2 anos, um navio com 5.000 cabeças de gado e ainda 700 toneladas de óleo também naufragou em Barcarena, nordeste paraense. De Belém, Priscila Amaral. Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil na manhã de ontem. Ele é acusado de extorquir uma prefeita de uma cidade da região oeste do estado e divulgar fotos íntimas dela nas redes sociais. As mensagens pedindo dinheiro eram enviadas de um número internacional. As investigações foram feitas pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e também pela Delegacia da própria cidade. O adolescente já foi liberado. De Palmas, Paulo Carneiro. Um susto para os moradores de uma casa na cidade de Cacoal, aqui em Rondônia. O corpo de bombeiros foi chamado depois que esta casa de madeira pegou fogo. O incêndio tomou conta de tudo. Os bombeiros tiveram que usar mais de 4.000 litros de água para combater o incêndio. Nesta época do ano, o risco de incêndios em terrenos baldios e residências é maior. Ninguém ficou ferido. De Porto Velho, Rondônia, Paulo Bess. Nos últimos 30 dias, 3 caminhões que levavam combustíveis de forma ilegal foram apreendidos em Roraima, na RR-205, norte do estado. O material seria levado para uma área de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Ao todo, mais de 15.000 litros de combustíveis foram apreendidos. Gasolina e diesel foram encontrados na carroceria dos veículos. De Boa Vista, Débora Menezes.
E este mês vai ser marcado pelas ações de combate à violência no trânsito. O Maio Amarelo foi criado para conscientizar motoristas sobre os altos índices de acidentes. Aqui no Amazonas, de janeiro até agora, mais de 70 pessoas já morreram vítimas da imprudência nas vias do estado. No fim do ano passado, Sandro perdeu o filho. Tiago tinha 24 anos e estava de moto quando foi atingido por um táxi em alta velocidade. Dia 27 de novembro ele saiu, para levar um cobertor para minha filha, que minha neta estava internada. E ao sair do pronto-socorro da criança, ele veio um taxista e bateu ele por trás, entendeu? Não prestou socorro. Nesta semana, este carro ficou totalmente destruído depois de colidir com uma carreta na BR-174. O motorista, Eliel Brito, chegou a ficar preso nas ferragens e morreu ali mesmo. Esses são exemplos do que acontece todos os dias nas ruas. Só em 2017, cerca de 300 pessoas morreram no trânsito do Amazonas. Este ano, foram 77 mortes até a primeira semana de maio. Os hospitais da capital atenderam mais de 5.000 pessoas que sofreram acidentes. A maior parte dos casos envolve motocicletas. Este especialista em trânsito diz que os números refletem uma realidade que não parece mudar nos últimos anos. O comportamento agressivo e imprudente dos motoristas são hábitos que precisam mudar para reduzir esses índices. Você tem que entender que são vidas que estão no trânsito e estão morrendo aproximadamente uma média de 55.000 pessoas no Brasil todo. Isso nós estamos falando de vítimas fatais. Nós não estamos falando de pessoas sequeladas, que o número é bem maior. O pai do Tiago faz um alerta para quem ainda não sentiu na pele a dor de perder alguém pela falta de atenção atrás de um volante. A pessoa tivesse mais consciência, no trânsito. Isso é muito doloroso, ainda mais a gente perder um ente da gente, entendeu? A gente sabe que nunca mais vai ver. É muito doloroso. Muito mesmo. E no próximo bloco, comércio movimentado às vésperas do Dia das Mães. E as dicas de lazer e cultura para o seu fim de semana. Agora são 7h35, eu volto já.